Boa noite a todos. Dando sequência às palestras do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje falaremos do capítulo 1, itens 3 e 4, o Cristo. E para essa apresentação eu vou usar a aula do curso Noções Básicas da Doutrina Espírita, aula número 2 sobre Jesus, porque eu acredito que vai nos trazer um pouco mais de detalhes a respeito da presença de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele aborda todas as informações também colocadas pelo item. Bom, nós na aula passada na palestra passada nós falamos sobre Moisés e a primeira grande revelação. E na obra Universo e Vida do irmão Áureo, ele nos explica que os 10 mandamentos são até hoje os fundamentos da mais alta filosofia moral e de toda a humanidade, que o Decálogo de Moisés recebeu no Sinai foi a primeira mensagem mediúnica diretamente transmitida sem intermediários aos homens terrenos pelos espíritos angélicos em nome e por ordem do Cristo. Ele foi a Sagrada Carta de Justiça. Nós já discutimos que as leis trazidas por Moisés se dividem entre aquelas dos 10 mandamentos, essas são imutáveis, e também as leis que regeram a sociedade naquele momento, tanto que as leis mosaicas são parte do estudo de qualquer aluno de direito, né? Faz parte da base de qualquer construção societária a respeito das leis, da legislação, e essas leis mudaram bastante, né? A época de Moisés, ele nos trouxe uma imagem de um Deus colérico, um Deus que castigava, que punia, porque era naquele momento que nós, enquanto sociedade, estávamos aptos a aprender, a entender. Bom, com a chegada de Jesus, nós vivenciamos o que foi chamado de o século da Boa Nova, em que a Terra foi submetida a uma energia muito positiva, e a presença do Cristo na Terra trouxe uma série de benefícios, né? Seja do ponto de vista das vibrações positivas de amor e beleza, da natureza, seja pelo desenvolvimento artístico da humanidade naquele momento. Então, Humberto de Campos nos explica que naquele momento, né, ia chegar à Terra o sublime emissário, a humanidade viveria então um século de Boa Nova. Bom, com Cristo, então, nós temos a segunda grande revelação, então a primeira dos 10 mandamentos trazidos por Moisés, e a segunda, então, o Evangelho de Jesus, em que ele nos afirma categoricamente que não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, aquela lei inicialmente trazida por Moisés foi, ao tempo de Jesus, desenvolvida. Em nada houve de conflito entre o que Jesus nos trouxe de conhecimento e o que havia nos trazido Moisés. Jesus nos deixa claro que ele combina, né? Ele resume os 10 mandamentos em apenas 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Cristo ele foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então isso está na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na página 60, né, trazido por Allan Kardec. Então aqui ele nos diz a importância de Jesus para o processo de evolução da qual todos estamos, somos partícipes, né, de alguma forma. Jesus é um espírito crístico, sabemos que, como tal, ele passou por todo o processo evolutivo, assim como nós estamos passando, mas sem quedas. E na obra Caminho da Luz, Emmanuel nos explica que essa comunidade, a comunidade dos espíritos puros, ela já se reuniu em tempos, né? E na criação do nosso planeta e na vinda de Jesus. Ele explicita isso dizendo: rezam as tradições do mundo espiritual que na geração de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias.
Então, esses espíritos crísticos, eles são responsáveis pela gestão do mundo espiritual, e Jesus é o responsável por nós, né, pelo planeta Terra. Então, esse grupo se reuniu na criação da Terra e também na vinda de Jesus. Obviamente, se reuniu outras vezes, mas nós não temos essa informação, pelo menos não foi trazida pelos espíritos, através de Emmanuel. Então, aqui ele apenas ratifica a informação, né? Se reuniu por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, como disse, na criação da Terra e na vinda de Jesus. Bom, Kardec pergunta aos espíritos na obra O Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E essa é a resposta mais curta da obra, né? Jesus. Então, Jesus é, de fato, o modelo mais perfeito a qual nós podemos almejar enquanto criaturas espirituais, criaturas em evolução. Sabemos que aqui na Terra estamos ainda muito longe do seu nível evolutivo, né? Mas que podemos almejar ou buscar as suas virtudes, né? Ainda nascentes em nós, mas que podemos trabalhar dentro de nós cada uma de suas virtudes, que são tantas, né? E tão grandiosas. Bom, qual era a missão de Jesus? Ele foi um enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto ao rebanho dos filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Então, quem nos diz isso é Emmanuel, na obra Consolador. Então, Jesus foi um modelo. É um modelo, aliás, e foi o modelo que Deus nos enviou para que nos servisse de guia. Então, quando o próprio Jesus considerou que nós estávamos prontos, ou pelo menos nós já tínhamos um nível suficiente de conhecimento e informação para recebê-lo como modelo, ele veio à Terra e estamos com esse modelo até hoje, e ele seguirá conosco, né, por eras e eras, e nós ainda temos um longo caminho para nos aproximarmos do seu modelo de evolução. Bom, olha só o que nos diz Emmanuel na obra Emmanuel sobre Jesus. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena. Então aqui é interessante porque nós sabemos, né, através de todas as comunicações espíritas, dos espíritos, que Jesus tem sido o nosso líder, né, o nosso modelo, o governador da Terra desde o princípio, né? Esteve Jesus na engenharia do planeta antes da sua própria existência. Então, ele é, de fato, o modelo de sabedoria e amor que nos orienta o nosso mundo desde o início das eras, né? E aí ele tem enviado seus iluminados, né, ele diz, mensageiros em todos os tempos, vem lhe fornecendo a ideia de uma divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Então Jesus é extremamente paciencioso, né? Todas essas eras, esses milênios, esses milhões de anos, ele vem passo a passo nos trazendo informações através dos seus enviados, aqueles espíritos evoluídos que ele nos envia, inclusive ele próprio já esteve conosco aqui na Terra, trazendo informações de acordo com a nossa capacidade de assimilá-las, né? E é claro que o Evangelho, nós já estamos aí há 2021 anos após o seu nascimento aqui na Terra, né? E ainda assim temos muita dificuldade de colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Então, demonstrando o quanto o Evangelho está à frente do nosso tempo e estava na frente do tempo quando ele esteve aqui, né? Bom, então a aula nos traz um comentário. Esse comentário não está no capítulo em específico, mas é interessante, a respeito de Maria. O Espírito Áureo, na obra Universo e Vida, nos diz que a Mãe Santíssima, né, estrela divina do universo das grandes almas, também ela teve de peregrinar do paraíso excelso de sua felicidade para o nosso vale de lágrimas. Então aqui cabe um comentário interessante, que a Maria esteve entre nós a pedido de Jesus, não é um espírito da Terra, é um espírito que veio aqui para nos ajudar, né, para ajudá-lo em seu processo aqui na Terra.
mas a tomada de amor por nós aqui da Terra, por espíritos daqui, se fez presente, se fez a nossa mãe, e até hoje se encontra conosco. Quer dizer, abandonou os altares da perfeição, da onde ela vivia, para estar aqui conosco. E cabe lembrarmos na obra Memórias de um Suicida, em que acompanhamos a experiência dos suicidas, né, que são os espíritos que se encontram em grande dificuldade devido ao ato arbitrário da finalização de suas existências enquanto encarnados, que nós temos a imagem perfeita, né, daqueles que resgatam esses espíritos em momento em grande infelicidade, né, em grande sofrimento, dos planos mais profundos da Terra, que são os trabalhadores de Maria, são os cavaleiros de Maria, né? Então Maria está atuando na Terra, nas zonas mais difíceis, nas zonas mais trevosas, mostrando a sua grandiosidade, o seu amor infindo por nós. Então realmente podemos chamá-la sem dúvida de Mãe Santíssima, porque ela assim o é, né? E aqui ele explica que ela veio a fim de ajudar a servir a humanidade paupérrima de espiritualidade, né, da qual ainda somos, e da qual se fez para sempre a grande mãe, a grande advogada e a grande protetora. Então Maria segue conosco com a sua grandiosidade. Bom, alguns dos ensinamentos de Jesus: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então Jesus, ele traz uma ideia que a princípio é surpreendente, que ele coloca que são bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então ele exalta características das quais inclusive ele era portador da brandura, né? Embora líder, embora rei, não tinha as características dos reis humanos, né? Como guerreiros, conquistadores, né? Era brando e humilde. Ele também disse: vinde a mim, a todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave meu jugo e é leve o meu fardo. Então, todos nós, enquanto espíritos em desenvolvimento, sobretudo aqui na Terra, né, um planeta ainda de expiações e provas, somos espíritos que temos grande jugo a carregar, não é? Mas Jesus nos explica que o fardo da qual ele nos propõe é leve, que o jugo é leve, né? Que o jugo é brando e que o fardo é leve, demonstrando que, se seguirmos o seu evangelho, o trabalho que nos cabe no processo evolutivo será mais rápido, mais tranquilo, e abrirá caminhos iluminados de uma forma mais direta. Bom, a Hernandes Santana apenas nos lembra, né, que Deus e Jesus não são o mesmo. E aqui ele faz uma referência importante, porque há muitas religiões ainda que trabalham a ideia de Deus e Jesus como sendo um. E o próprio Jesus nos deixa claro quando fala sobre o Pai Celeste, né, que não é Ele. Ele diz: eu e o Pai somos um, estou nele e Ele em mim. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Pai ama o Filho e tudo confiou às suas mãos, tudo que é dele é meu. Então Jesus, bem o sabemos, é um espírito como nós, porém em processo evolutivo completo, né? Então Jesus já era crístico antes do início da Terra, né? Então nós estamos falando de um espírito extremamente evoluído, de muitos e muitos milhares de anos, enquanto nós estamos em processo de evolução. Então ele é, sem dúvida, um representante do divino, né? Mas não é Deus. Bom, o Evangelho é o edifício de redenção das almas, como tal, deveria ser procurada a lição de Jesus, não mais para exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, Jesus, através do seu Evangelho, ele nos deixou o seu legado. Esse é o modelo a que devemos seguir. Não há outro conhecido, e mesmo nos planos espirituais mais altos, a recomendação é única: seguir o Evangelho de Jesus.
Então, nós já temos a fórmula da felicidade, nós já temos a fórmula da evolução, porém, somos ainda muito precários em segui-la, né? Há ainda grande dificuldade em nossa parte de entendê-la. O divino legado de Jesus, que a humanidade terrena ainda não quis aceitar e não pôde receber, é o de um mundo feliz, de paz e amor, sem injustiça, sem opróbrios, sem miséria, sem orfandade, sem crimes e sem ódios, sem fratricídios e sem guerras, onde todos, solidários e progressistas, criarão a beleza, desenvolverão a ciência e as artes, a felicidade, a filosofia e a técnica, com o trabalho digno e repouso honesto, na nobreza do lar e na administração operosa e esclarecida. Então, esse é o legado que nós receberemos quando todos nós, enquanto sociedade, enquanto planeta, consigamos pôr em prática o Evangelho do Cristo. Um mundo sem injustiças, um mundo de paz e amor, sem crimes, sem orfandade, sem ódios. E ele resume todas essas leis em duas leis aparentemente tão simples e claras, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quão difícil é para nós colocarmos essas aulas esses ensinamentos em prática, né? Mas esse é o legado, e esse mundo, a espiritualidade nos esclarece, vai ser alcançado. Não é o tempo de agora, mas é um trabalho que é irresistível, que vai acontecer, e nós precisamos fazer parte dele, precisamos descobri-lo, porque de outra forma seremos nós os próximos exilados de capela, conforme já aconteceu, e iremos redescobrir essas leis em outro planeta, menos evoluído, né? Vamos, como se diz, inventar a roda, tudo de novo, para descobrir os mesmos caminhos. Então, que possamos, através dos ensinamentos do Cristo, nos transformarmos e colocarmos em prática o Evangelho que vai transformar o mundo. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.